A mensagem nessa noite é o rodízio, né? Que gera equilíbrio. E esse rodízio que gera equilíbrio, a gente precisa começar a entender que só vai existir um rodízio de um equilíbrio na nossa vida, seja ela sentimental, conjugal, financeira, profissional e principalmente, pastor Ana, espiritual. A gente tem que fazer um rodízio, porque tem gente às vezes que ele quer ser muito espiritual e deixa de ser profissional, pastor. Outros pende a querer ser muito profissional, mas no ambiente que ele é profissional, ele nunca é espiritual. E nós tivemos uma imersão tão poderosa domingo. Para mim a imersão começa na mensagem que a gente recebe na sexta-feira ali no culto. E aquela mensagem para mim é o que Deus vai falar. E Deus usou o pastor Cláudio que me ministrou há 2 anos atrás. A primeira vez que eu fui foi o pastor Cláudio de São Paulo, lá do Radical de São Paulo. E eu tive o prazer nessa imersão de participar junto com ele toda a imersão. Ele me tratou, Deus usou ele para tratar meu coração há 2 anos atrás. E lá na 13ª, 14, e ele me tratou lá. E hoje Deus preparou nessa imersão final de semana. Ele veio de São Paulo com a esposa, mais alguns irmãos, e eu trabalhei ao lado dele, né? Todo ali, a imersão foi poderoso. E ele ministrou essa mensagem ali no sábado, na sexta-feira. E a mensagem foi poderosa. Até peguei um esboço ali da mensagem. Mas algo que não estava na mensagem, mas Deus usou ele em ministração, foi: Maxwell, eu te trouxe aqui esse final de semana para te resetar. Deus falou isso comigo. E eu perguntei, Marcelo, o Espírito Santo falou: mas por quê? Aí o Espírito Santo falou: porque você não está conseguindo mais discernir algumas coisas. Eu te trouxe aqui para dar um reset na sua vida, para você poder começar a tirar tempo e gastar tempo com o que deve se gastar. Organizar a tua casa, organizar a tua vida, organizar o teu ministério. E eu falei: Senhor, então o que for preciso fazer para me resetar, me resete. Eu não quero que o disjuntor caia não, mas eu quero um reset. E a gente tem problema de resetar a nossa vida, irmão. Diga para alguém do seu lado: não tenha problema de fazer um reset aí não, irmão. O problema é que a gente só vai levando, funcionando. E eu sempre falo que aquilo que funciona não quer dizer que está fluindo, irmão. Às vezes a gente está aqui no altar pregando no funcionamento, porque o pastor sabe pregar, porque o pastor sabe cantar. Às vezes eu toco aqui porque sei tocar, sabe? Às vezes o irmão se comporta como obreiro, mas porque entrou no funcional de um obreiro, mas está deixando de fluir naquilo que realmente o Espírito Santo quer te levar ou quer fazer na sua vida. Diga para alguém: sai do funcional, irmão, e flua na tua vida. É muito mais importante a gente fluir do que a gente querer funcionar. E Deus colocou essa mensagem no meu coração. E quem sabe você estava perguntando: mas pastor, o que tem a ver o texto com isso? Tudo a ver, irmão. Tudo a ver. Por quê? Porque Salomão, ele era sábio. Quem foi o homem mais sábio da terra? Salomão. Olha a sabedoria de Salomão. Será que isso aqui não é uma chave para a gente entender o que Deus quer fazer em nós? Será que teria texto melhor, quem sabe, para me falar de continuidade, ou de sabedoria, ou de um rodízio espiritual, conjugal, ou seja, sabe, um equilíbrio na nossa vida? Teria alguém melhor, talvez, do que a sabedoria de Salomão para alinhar alguma coisa em nós nessa noite? Não. É exatamente esse texto que Deus colocou no meu coração, de 1 Reis 5,13. Salomão convocou 30.000 homens. Eles eram enviados ao Líbano 10.000 por vez. 30 homens, Salomão pegava 10 e dizia assim: vocês vão subir no Líbano. Olha isso aqui, irmão. E vocês vão ficar lá 1 mês na floresta, cortando madeira, alguns talhando pedras. E vocês vão subir para lá, e vocês vão ficar 1 mês. E pode agora uma mulher ficar sem o seu marido 1 mês dentro de casa? Pode ou não? 1 mês? Consegue, pastora Hilda? Passou com nenhum final de semana se a senhora já estava arrancando o cabelo da cabeça, fazendo status e oh, meu Deus, tá difícil. O final de semana, não dormiu, irmão, deu até soluço. Mas pastor Claudinei, o senhor, quando cortava pinos, ficava quanto tempo fora? Quando chegava, como é que a gente estava? Com os olhinhos, velho, igual o sapo que morreu na terceira enchente, para fora, assim, querendo comer, querendo o que tem, o que vai ter.
um homem, um sacerdote, olha isso aqui, fora um mês, consegue ficar um mês fora de casa? Um mês assim, sem os bacurizinhos, sem o calor da esposa, sem... não dá, Zé, não dá. Aí você fala assim, que sabedoria é essa? Salomão pega 10 mil homens, tira 10 mil homens das suas casas, leva para o límite e fala assim: vocês vão dar prioridade, intensidade e continuidade na obra, porque senão não vai ter tempo, não vai ter construção, não vai ter obra, não vai ter projeto. E perceba que os caras entendem qual é a movimentação aqui, Brian. Ele diz assim: a gente precisa levantar a casa do Senhor, há uma promessa, nós precisamos ter um lugar para consagrar o Senhor. E eles pegam 10 mil homens. Coloca para mim o verso 14. Verso 14. Coloca lá. E o enviava ao Líbano cada mês, todo mês, 10 mil por turno. Um turno de um mês. Eles ficavam onde? Na floresta. Agora o verso, ó, abaixo que está escrito. E 2 meses. Um mês, obra, igreja. 2 meses, família, filhos, negócios. Aí se vê que o que está gerando aqui é um rodízio chamado rodízio do equilíbrio entre a missão e a família. Então a missão e a família, ela anda junto, irmãos. Só que não é às vezes a intensidade que vai alinhar e ajustar o equilíbrio desse rodízio entre missão e família, mas é algo que você entende. A missão precisa continuar e a família também. Precisa da continuidade entre a missão e a fã. Então não é muito igreja nem muito família, há um rodízio. Só que quando você vê que 2 meses família, é Salomão olhando e alinhando e dizendo: porque a obra aqui um mês só vai bem se a família estiver bem. 2 meses, fica, faz, ajusta, para poder ficar um mês. Porque um mês na obra com 2 meses em casa, o celeiro fica fértil, a casa fica abençoada. Então o que ele está dizendo aqui é o tipo de pessoas que precisa alinhar a tua casa, para que quando for para uma imersão, a esposa não fique brava. Para que quando for para um trabalho, a esposa não sabe, ou se for fazer algo com o pastor, ou se for cuidar da igreja, ou se tiver que pintar, não dê atrito dentro da sua casa. Esse é o comportamento que Deus está gerando em nós. Às vezes, irmão, a gente se compromete muito com Deus e se compromete com a nossa própria casa. E quando está tudo desajustado, não adianta a gente querer alinhar, irmão, a missão, sendo que está tudo desajustado dentro da nossa própria família. Diga para alguém: esse rodízio precisa ter equilíbrio. Você está entendendo, Marcelo? Você está entendendo? Então vamos lá, vamos lá. Ele convoca os homens, beleza. E ele diz assim: agora vocês vão subir para o Líbano. Então Salomão convocou 30 mil homens, enviava ao Líbano 10 mil por vez, um mês na floresta, 2 meses em casa. Depois o outro grupo assumia o posto. O trabalho não podia parar. Diga para alguém: o trabalho não pode parar, irmão. E olha o detalhe, esse detalhe parecia simples, mas revela uma sabedoria profunda. Por quê? Porque Salomão entendia que grandes obras não se constroem apenas com intensidade, mas constrói-se com continuidade. Não adianta você querer continuar a missão ou a família sendo um cara intensivo. Eu trabalho, não deixa faltar nada na minha casa, mas você não tem continuidade, irmão. Não continua o amor está acabando. Não continua a paternidade está falhando. Não adianta ser um pai que não falta nada na mesa, mas não é um pai que não tem de conversa difícil com o próprio filho. Não adianta ser uma mãe que não falta, sabe tudo, não deixa limpinha a roupa, deixa tudo, cuida das crianças, mas na hora do vamos ver, da importância familiar, falta a mãe. Então olha o equilíbrio que a gente aprende aqui, irmão, da continuidade. Ninguém vai fazer missão ou cuidar de uma família sendo intensivo, mostrando que é uma boa... Não é sobre isso. É continuidade na relação, no relacionamento. Eu vou falar mais fundo, irmão. É reciprocidade. E a reciprocidade é um bet, irmão, que avança a continuidade do nosso coração.
Se não for recíproco, não tem continuidade, porque só continua aquilo que é recíproco. Que entendendo isso aqui? Então esse detalhe era simples, pastor Ana, mas revelava uma sabedoria profunda. Salomão entendia: grandes obras não se constroem apenas sendo intensivo, precisa construir com continuidade. Não basta começar com força, intensidade. A gente tem força, intensidade, o cara vai, o cara nunca diz não, o cara... Você está entendendo? O patrão chama, nunca diz não, porque ele é um funcionário obediente, ele nunca falta. Glória a Deus, intensidade, maravilha. Mas não basta começar com força, era preciso garantir que a obra não se interrompesse. E para isso, pastor, deixa eu correr, irmão, vai ser rápido demais. E para isso, cada grupo subia, ou sabia que o seu tempo era limitado. Então a gente tem um mês, por isso dava o melhor de si durante o mês que estava no... Você entendeu? Então eles entendiam, nosso limite é um mês. Enquanto a gente estiver fazendo para o Senhor, vamos fazer com intensidade e continuidade. Isso é o equilíbrio que Deus quer em nós. Quando você estiver fazendo algo para Deus, mas faça com toda a alma, irmão. Faça com continuidade. Faça, sabe, assim, com devoção. Mas faça mesmo. Por quê? Porque você sabe, esse momento é único. Mês que vem é mês que vem, mas esse mês é só março, irmão. Amém? E março vai passar. Então cada grupo, pastor Ailda, sabia que o seu tempo tinha limite. Por isso dava o melhor de si durante o mês que estava na floresta, no Líbano. Mas também sabia que teria 2 meses em casa. Tempo para descansar, tempo para a família e tempo para reorganizar as forças. Então olha a mentalidade desse povo. A gente vai dar o melhor para Deus. Só que quando a gente estiver dentro da nossa casa, a gente vai descansar. E tem crente que está dentro da sua casa e não consegue descansar dentro da sua própria, porque o ambiente da sua casa parece a floresta que ele tem que trabalhar. Parece o Líbano. E a mulher às vezes confunde, pensa que o Líbano está dentro de casa. Não, o Líbano é um mês. Aproveita o marido dentro, aproveita a esposa dentro de casa. São 2 meses que precisa ter força, precisa, sabe, ter esse combustível, sabe, da familiar, sabe. Às vezes tem boleto para pagar aqui, até o rim já está pendurado, irmão. É ou não é? E aí a gente, porque esquece, irmão, agora não é hora, irmão. Agora é hora de ajustar algumas coisas. Essa hora agora é hora de descansar. Tempo para a família, tempo para reorganizar as forças. Olha o que eu escrevi aqui. Hoje a grande tentação da nossa geração não é apenas abandonar projetos, é viver de começos, sempre empolgado com algo novo. Olha isso aqui, porque a gente aprendeu a ser tão intensivo, Miquel, que a gente sempre quer viver algo novo, comprar algo novo. É ou não é? Então assim, a grande tentação hoje do século não é pessoas que, sabe, não conseguem e sempre vivem abandonando projetos. Não, mas é viver de começos. Pessoas que só querem viver de novos começos, de tudo, mas assim nunca dá continuidade naquilo que já estava fazendo. Para, irmão, pega algo para fazer e para, não consegue. Começa a fazer devocional, para. Então é tão cirúrgico esse reset na nossa vida, que Deus falou comigo lá. Você começa a jejumar, para. Começa a ler a Bíblia, para. Não tem continuidade, Marcelo, não tem. Aí eu fico pensando em Deus olhando para uma situação dessa, olhando para nós, irmão, sabe? E às vezes irmão, a gente vive sempre empolgado com alguma coisa, sim ou não? Quem se empolga aí, levante a mão. Quem se empolga, levante a mão. Quero ver se você tem. Eu nunca me empolgo com nada. Mentira, irmão. A gente vive empolgado com alguma coisa, sim ou não, Jenny? Sim ou não, Brian? A gente sempre se empolga. Então, queridos, essa é a dificuldade. Sempre estamos empolgados com algo novo, sempre cheio de ideias. Quem tem ideias aí? Mas quase nunca firmes o suficiente para sustentar o que já está em andamento. A gente sempre quer começar algo novo, a gente sempre quer mudar. A gente só não quer ter, sabe, base para sustentar, sabe o quê? Aquilo que já é família, filhos, casa, sabe, organização familiar. Deus está dizendo, a gente só está buscando ideias. Esse é o maior mal do século hoje, irmão. A gente toda hora querendo, porque tem que ter, porque tem que comprar, porque tem que dar. E a gente está vivendo um momento eufórico, irmão. A gente não tem mais equilíbrio. Não tem mais rodízio entre trabalho e casa. Não tem mais rodízio de equilíbrio, sabe, entre igreja e família.
não tem mais equilíbrio, a gente está virando assim, irmão, um brolho, deu para levar, leva. Está tudo uma bagunça, tudo desorganizado, irmão. Ou é muita igreja, ou é muito casa, ou é muito casa, ou é, sabe? Ou é muito trabalho, ou é muita amizade, ou é muito curso, ou é muito não sei o quê. E a gente não está tendo mais equilíbrio, irmão, para reorganizar. E Deus está dizendo: aproveita 2 meses na tua casa, junta a tua família, ora, converse, alinhe, vamos ajustar, filho. Vamos começar a dormir aqui em casa agora 10 horas da noite, o máximo. Não vamos passar disso, todo mundo na cama. Vamos, 9 horas, todo mundo desligou o celular, acabou. Vamos, chega, vamos dormir, vamos jantar. Acabou, irmão. A esposa fica louca comigo dentro de casa, amor, mas cartaz e tal. A gente tem que entender. Isso aqui parece um câncer, irmão, grudado na gente. A gente não tem tempo pra nada, a gente gasta 10 horas vendo TikTok, vendo vídeo, irmão, né? Mas é 5 minutos às vezes, um do lado do outro, é 5 minutos para... Está entendendo? Para dar um xerequetê, um beijinho na orelha, né? Eu sou durão, mas um pouco nessas coisas. A pastora é mais gruda, ela sempre está ali, né? E às vezes é carinho na orelha, às vezes é abraço, às vezes é apertando. Ô, amor, para, eu estou mexendo aqui. Você não gosta de carinho? Gosto, amor. Mas às vezes a gente pensa que a floresta, o Líbano, o meu Vanaína é todo momento dentro de casa. Não porque não sei o quê. E Deus está falando comigo, irmão. Deus está falando comigo. Ou você reseta, ou com 40 anos você vai ser um velho insuportável. Uma senhora insuportável. Por quê? Porque foi tanto Líbano, tanta floresta, que hoje você não... A Bíblia diz, irmão, na velhice, irmão, a gente precisa dar o melhor. Frutos permanentes. E por que, irmão, que a gente não vai dar? Porque a gente foi tanto eufórico numa vida que a gente não teve equilíbrio na nossa vida. O rodízio na nossa vida era mais ou menos assim: vem, só vai mandando. Tem gente que vai no rodízio, irmão, e não sabe discernir. Tem gente que vai num rodízio e enche o prato de arroz e ovo de codorna. Aí, irmã Tatiana, vai lá na churrascaria, minha esposa ia, 2 pedaços de lasanha, irmã Ângela. Arroz para cobrir a lasanha, para não ficar com vergonha. Não, uma saladinha. Aí eu falava: mãe, a gente veio comer carne. O nome é churrascar. Não é restal. Eu quero comer 2 pedacinhos. Aí vi o queijo lá, o olho. Aí vi, quero, manda. Sabe, o rodízio que a gente não sabe discernir? Eu não. Qual que é essa, moço? Cupim, quero. Qual que é essa alcatra? Quero. Qual que é essa? Não, essa não, pode. Qual que é essa? Medalhão. Aí eu olho o medalhão. Frango enrolado com... Falando, essa eu não quero, se fosse medalhão. Essa não... Você come 2 queijinhos daquele, pastor? É ou não é? Acabou, irmão. Um copão de limonada suíça. Aí pagou R$89. Você disse: tô cheio. Mas aí você vai olhar e vai dizer: eu não comi nada, eu queria comer tanta coisa. Não vai, irmão. Porque você não tem equilíbrio. Agora você vai lá, pega uma saladinha, come uma carninha. Aí você vai lá no rodízio de novo, pega um petisquinho. Você aproveita o que tem no rodízio. O rodízio é um banquete, irmão. Já fala o nome, é rodízio. Aproveita tudo. Você já pensou, Miguel? O que nós fazemos? Aí agora olhe para esse rodízio de equilíbrio familiar, conjugal, financeiro. Será que não está uma bagunça, irmão? Será que a gente não tem que começar a prestar atenção mais e dizer: Senhor, será que eu preciso resetar se eu tenho dificuldade, só quero novos? Então eu tenho um novo começo, mas um novo começo depois de um start, sabe? Dar um start na nossa vida e dizer: Senhor, eu acho que vou começar do zero, vou colocar minha família aqui, vou começar a estabelecer. Tinha uma família que eu cuidava em Carambeí, né, amor? Tinha uma cartolina, você lembra? Uma cartolina assim, na sala, não sei se era na sala, uma cartolina escrito as regras da casa, da família. Irmão, extraordinário. Aquela mãe colocava a regra, os filhos, escovar o dente, tal hora, tal. Tentou? Deu certo? Não deu certo. Então você vê o tanto do nível que a gente está, que a gente tem problema com organização. Sim ou não? Quem tem problema com organização aí, ó, seja denunciado agora, levante a mão. Olha eu com a minha mão levantada já. Não adianta falar que isso é tudo certinho, porque não é, irmão. Se fosse, não tinha Bíblia para você hoje aqui, ó.
Está entendendo? Então assim, a nossa vida é essa desorganização, sabe? Às vezes a gente prefere fazer mais uma extra, irmão, do que gastar aqueles minutos, às vezes, mas não, sabe? E a gente tem que organizar, irmão, o que tem preço e o que tem valor. O que tem preço tem prazo de validade, mas o que tem valor, irmão, é inegociável. Amém? Deixa eu tentar encerrar aqui. Na igreja, isso se repete. Líderes, pessoas, obreiros iniciam o ministério cheio de entusiasmo, mas depois de pouco tempo já estão cansados, querem novidade, mas não conseguem dar continuidade. E sem continuidade não existe templo concluído. O texto não registra nomes. Perceba isso aqui. Nenhum desses homens foi citado individualmente. Tem nome de 10 mil homens aqui? Fulano, não tem. Ah, pastor, tem um problema? Não tem. Mas tem algo concreto aqui, irmão, nisso. Então nenhum desses homens foi citado individualmente. Eram milhares, todos anônimos. Mas foi justamente esse esforço anônimo, que ergueu uma das maiores obras da história. O que importa não é a assinatura do nosso nome ou a nossa família está em outdoors, irmão. Entende isso aqui? Foi justamente isso. Foi um esforço anônimo que ergueu uma das maiores obras da história. Então o que importa não é a nossa assinatura em placas de inauguração. O que importa é a obra de Deus seguir adiante. Eles não sabiam apenas trabalhar, eles sabiam ceder o posto. Olha para cá, irmão. Isso aqui é para você dar glória. Quando um grupo estava para voltar para sua casa, outro já estava pronto para assumir. Não havia sabotagem, não havia rivalidade, havia sequência. Isto é reino. Está entendendo, pastor? É isso que Deus quer. Não tem rivalidade entre o marido e a esposa, irmão. Ninguém quer provar nada para ninguém. É uma carne. Eles se completam. Sabe? Não tem isso, irmão. Não tem essa rivalidade. Sabe o que é? Não tem. Então, o cumprimento para tudo isso aqui, irmão, eu quero que você entenda. Se não havia rivalidade, não havia nada, então era chamado algo de sequência contínua. Eles sabiam. Deu o nosso momento, vamos para nossas casas. Outro grupo. E outro grupo fazia bem feito. Outro grupo se ajustava. Então o que Deus tem para nós aqui, irmão, olha para cá, olha para cá. O que Deus tem para nós aqui é exatamente isso. Eles sabiam ceder o posto. Tem hora, marido, dentro de casa, você vai ter que ceder o posto. Tem hora, esposa, dentro de casa, você vai ter que ceder o posto. Tem hora, filhos, que dentro de casa, você vai ter que ceder o posto. Sabe? Que a mamãe vai fazer ali os 30 dias dela de trabalho árduo nesse Líbano. Agora a mãe que faz o trabalho árduo, a sogra que faz o trabalho árduo todo dia, a nora vê a sogra, o genro vê a sogra, a mãe vê, a filha vê a mãe, o filho vê o pai, com o Líbano todos os dias. Mas você nunca vê a tua sogra cedendo o posto para você? Então não tem destino. Você nunca vê a mãe cedendo o posto para você. Mãe que não cede o posto para a filha não dá destino. Sogra que não cede posto para a nora não dá destino. Pai que não cede posto para filho não dá destino, irmão. Tem que ceder, irmão. Tem hora que tem que ir lá no quarto dizer: filho, vem cá, tem louça na pia, tem que limpar. Mas não, a mãe sempre assume a bronca porque tem medo da filha ficar brava. Ou de costumeiro de sempre: estou cansada, ou depois eu faço. Filhas que não sabem assumir posto de mãe. Filhos que não sabem assumir posto de pai. Obreiros que não sabem assumir posto de pastor. Membros que não sabem assumir posto dentro da igreja, irmão. O Braio fez, agora deixa que eu faço. Irmão Vanaína já fez, então agora deixa que eu faço. Pastora Ana sempre está fazendo, então nesse mês quem vai fazer sou eu. Enquanto a gente não aprender, Marcelo, ceder o posto, Marcelo, a gente vai continuar, irmão, vivendo um rodízio de banquete, de coisa extraordinária para viver. Só não vamos tomar pote de nada. A gente vai se contentar sempre com migalha, com coisa pouca, porque já enche o nosso bucho. É forte, não é? O equilíbrio também é evidente. Olha para cá. E a sequência, ela gera isso. E isto
aponta para nós o que é verdadeiramente igreja, família e reino. O ministério saudável não nasce de concorrência, mas de continuidade. Então, filha, você vai ter que continuar o que a mãe faz. Uma casa precisa ter continuidade, irmão. Uma família precisa ter continuidade. Família que não continua aquilo, entendeu? Não vai ter continuidade, irmão. Vai se arrebentar. Então o equilíbrio também é evidente. Um mês de entrega, 2 meses em casa. A Bíblia mostra que Deus não separa a obra do altar. Olha isso aqui, irmão. Deus, Ele não separa a obra do altar da obra do lar. Deus, Ele não faz separação. A obra do altar e obra do lar. Ele faz uma junção de equilíbrio, missão e família, altar, obra, altar, lar. Então é esse equilíbrio que Deus está gerando em nós. É isso que Deus quer fazer. Está entendendo isso aqui? Quem está entendendo diz amém? É isso que a Bíblia mostra. Não tem separação da obra do altar para a obra do lar. O verdadeiro ministério começa no amargo da família. No âmago da família. Se você não consegue cuidar da sua casa, não terá força para sustentar a obra. E quando eu falo de obra, não estou falando de obra de Deus, irmão. Estou falando de projetos profissionais. Você não tem sustento dentro de casa. Projetos que a tua mão começou não terminarão. Porque o âmago familiar gera isso, irmão. Uma consistência para continuar, irmão. É isso que Deus está falando conosco. Se você não consegue cuidar da sua casa, não terá força para sustentar a obra. O templo só foi possível porque havia rodízio, continuidade e equilíbrio. Hoje precisamos da mesma sabedoria. Não basta começar, é preciso sustentar a continuidade. Diga para alguém, não basta. Diga, não basta começar. Diga, se começou, sustente. Eu tenho vários aqui, irmão, que já começou algo para mim, que já falou comigo várias, mas nunca sustentou. E às vezes eu fico triste porque eu quero que Deus abençoe essa pessoa. Quero que Deus abençoe esse obreiro, mas sempre fala, começa, mas não sustenta. Às vezes a conversa é até boa, irmão, sabe? Às vezes a conversa é até animada, irmão Vanaína, porque eu vou falar agora sim, agora vai. E daqui a pouco não tem sustentação, não vai, não continua. Aí eu falo, barrou por quê? Porque não continuou aquilo que recebeu, o que falou que ia fazer. Não, agora eu vou fazer assim, e não faz. E agora eu vou fazer assim, e não faz, e não continua. Então o que Deus está gerando no nosso coração hoje é, vamos colocar, Miquel, Jennifer, esse equilíbrio. Pastor Claudinei, esse equilíbrio, Esther, Brian, Jesus, esse equilíbrio. Tatiana, Milano, esse equilíbrio. Irmã, tem que ter um rodízio na casa. Tem que dividir tarefa. Tem que centralizar. Tem que dividir, irmã Milena. Pastor, tem que ter esse rodízio. Tem que ter, irmã Maria. Tem que ter. Porque Deus está olhando para isso. E Ele vê quando tem essa desorganização, sabe? Conjugal, familiar, física, profissional, espiritual. E Deus está dizendo assim, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa, sabe? Às vezes, sabe o que nós estamos precisando? É um reset, irmão. A gente se acostumou tantas vezes. Irmão, eu vou fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que você não fala língua estranha? Faz quanto tempo que você não tem prazer de entrar no mistério com Deus? Faz quanto tempo que você não ora dentro de casa com a tua esposa? Faz quanto tempo que você não ora com os filhos? Faz quanto tempo que você não chama a tua família para a mesa? Ei, você está entendendo isso aqui? Há quanto tempo que você não faz uma roda, irmão? Fala fora que senão daqui a pouco... o pastor... Mas faz quanto tempo, irmão? Sabe? Então é sobre isso, irmão. Esse rodízio precisa ter, irmão. Sabe o que é? Ele não pode ser rancarudo sempre. Porque eu estou cansado. Porque, irmão, todo mundo cansa, todo mundo. Só que, irmão, a gente tem que ter esse equilíbrio. E Deus está dizendo, a gente precisa continuar, irmão. Pare, irmão. Sabe? Tem gente aqui que tem vários projetos inacabáveis. E
está acumulando, irmão. Em vez de você ter obras concluídas, você só tem projeto e começa e não termina. E talvez o travamento de você dar esse start, eu prefiro dar um start, irmão, e começar de novo. Senhor, me ensina a orar, me ensina, Senhor, eu quero pregar de novo com graça, do que continuar, Abraão, insistindo em algo que você começou, mas parou e você não deu continuidade. E para voltar a dar continuidade agora, irmão, é igual começar uma obra, pastor Ana. É ou não é? Começou o alicerce, ficou um ano sem colocar um tijolo. O que aconteceu naquele alicerce? Tem mato, tem gripa, tem o que mais? Como é que é o nome daquele negócio verde que pega assim, né? Nimbro. Tá cheio de nimbro, aí tem que lavar, gastar produto. Tá entendendo aí? Por quê? Porque você começa, irmão, não fica caro para terminar. Fica caro para sustentar aquilo que você começa, mas não dá continuidade. O investimento é muito mais caro depois. Puxa, tem gente que começa logo, puxa, podia ter feito assim. Eu sou um deles, fiz a minha casa, aí corta a parede hoje, faz não sei o que, pai, não muda aqui. Se eu tiver já feito do jeito que eu queria, falei, mas vai gastar muito. Então não começa. A Bíblia diz, a Bíblia menciona, a Bíblia não diz, a Bíblia menciona para nós o quê? Se você quer fazer um projeto, sente e faça um orçamento. Você pode terminar. Não fiz orçamento nenhum, só continuou. Acabou o dinheiro, nunca mais termina. Não é? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, nós não examinamos, nós não sentamos e fazemos orçamento. E aí depois acontece o quê? Estrepa. Mas nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer, com essa palavra, irmão, transformadora. Assim como teve rodízio no templo para a construção, e a obra foi linda, sim ou não? A maior obra da história está na Bíblia, o templo levantado pelas mãos do rei Salomão. Mas ele não fez sozinho, ele fez com 30 mil homens que trabalhavam continuamente, zelando. E pastor Claudinei, o senhor conhece? O pastor Claudinei conhece isso aqui, irmão, ele estuda isso aqui. Esta construção que tinha barulho, como que constrói algo em silêncio, pastor? Não tinha barulho na construção do templo, irmão. Foi feito o que, Miquel? Eles montavam as peças. Chegava, Juliano, encaixava as peças. Não se ouvia, diz a Bíblia, barulhos de martelos, nem serrote, nem coisas parecidas. Olha o zelo, pastor. É aqui que eu vejo, parece que Salomão vivendo o que o pai vivia. O zelo da tua casa me consome, me devora. E eles encaixavam as peças. Você acha que era pecinha pequena? Já pensou o serviço? Aquelas colunas. Eu fui no templo de Salomão em São Paulo. É a réplica. Irmão, essa igreja aqui é uma sapata só. A grossura é redonda, igual isso aqui, ó. Redondo, que sobe os pilarzão assim. Irmão, aquilo é extraordinário, irmão. Só a réplica, é a mesma coisa, a réplica. Mas para aquela época, só ali levou, parece que 4 anos para fazer, 5 anos, parece, não sei, não lembro. Imagina naquela época. Pastor, você está entendendo? Já pensou, Brian? Encaixando as peças, pastor. O zelo, o trabalho, a missão. Por que tinha que continuar, Marcelo? Já pensou uma peça, quanto tempo que eles... Vários homens ali para encaixar num lugar, com cordas, com carretilha naquela época, não sei. Só para eles na inauguração, para eles inaugurar o templo, eles ficaram 2 anos e meio mais ou menos ensaiando. A Bíblia diz que depois, a primeira vez que eles abriram a boca dentro do templo, a glória de Deus desceu. Era Deus dizendo, eu recebo algo que está organizado. Eu recebo algo quando você zela. Quando você cuida da obra, mas cuida da família. Quando você é espiritual, mas você também é físico. Amém, irmão? Se coloca de pé. Quero abençoar a sua vida agora. Aleluia. Quero me alegrar com você agora nessa oração. Eu queria que você entendesse que Deus ele tem algo precioso para mim e para você, irmão. É simples, irmão. Eu não preciso fazer muito rodeio, irmão. A mensagem é isso, é 20 minutos. É isso que Deus quer falar. Então rodízio, irmão, é necessário. Mas tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio, temperança, irmão. Não deixa o diabo desmoronar os projetos que você está começando. Colocou a mão para fazer, vai até o final. Uma coisa que Davi falou para Salomão quando ele foi assumir, que foi, pai?
seja homem. Isso é o que Davi falou para Salomão. É por isso que ele falou, cara, a gente vai gastar tudo, nem que seja se não esteja barulho, mas o que o meu pai falou que eu vou levantar o templo, eu vou. Mas eu precisei entender, para fazer isso, eu preciso ser homem, eu preciso ter palavra. Eu preciso falar que eu vou e eu vou. Eu preciso falar que conta comigo e conta comigo. Eu preciso falar que eu aceitei ser obreiro, eu sou obreiro, eu sou, sabe? Eu sou crente, eu sou cristão, eu faço parte de um reino. Você entendeu, irmão? Que a nossa mentalidade, ela é medíocre, irmão. A gente precisa mudar cada dia mais. E glória a Deus que Deus está dando palavras aqui de direcionamento. Eu não sou mais aquele cara que prefiro, irmão, eu sou pentecostal, os irmãos me conhecem, mas eu prefiro 1000 vezes, irmão, me gastar em uma mensagem de 20 minutos para o teu coração, mas que alinhe e justifique você diante do Senhor, do que faça você sair daqui pulando, sapateando com a cara no piso, mas amanhã você não lembra de nada, ou amanhã não mudou nada em você. Mas eu sei, irmão, que a mensagem que consolida, ela te moe por dentro. Amanhã você chega no teu trabalho e diz assim, e aí o Espírito Santo fala contigo. Nem orou, né? Já pegou a máquina para trabalhar. Aí você, ai, Jesus, mano, deixa eu orar então. Senhor, me ajuda. É, não é? Nem começou, já a bitorneira fala primeiro, irmão. É, não é, Marcelo? Às vezes nem orou e a bitorneira. Ô, Senhor, deixa eu desligar as coisas, Senhor. Agora liga. Daí trabalha, irmão. Amém? Coloca a mão no seu coração, Pai, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, eu sinto a tua presença, Senhor. Ó Deus, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é uma mensagem de um equilíbrio, Pai. Nós precisamos ter isso na nossa vida. Nós sabemos que tem coisas que nós vamos viver, mas nós precisamos ter equilíbrio emocional. Fala conosco, fica conosco, Pai. Abençoa nesta noite os pastores e pastoras que aqui estão, obreiros e famílias, Pai. Vidas que aqui estão, que precisa, Senhor amado, viver algo extraordinário na vida deles. Nos ajuda a entender e nos ajuda, Senhor amado, a sair dessa mentalidade, Senhor, travada, e começar a entender que o Senhor quer justificar, Senhor, as nossas obras pela fé e pela continuidade, Pai, de uma constância verdadeira, em nome de Jesus. Abraça alguém do seu lado aí. Pode soltar um louvor aí? Aleluia. Abraça a pessoa aí. Querido, eu queria que você liberasse palavra para essa pessoa, dizendo: a gente vai continuar. Diga: nossa família, amigo, vai continuar. Profetiza algo para essa pessoa agora aí. Se for o filho, diga assim: a mãe vai continuar, o pai vai continuar. Aleluia. Ora para essa pessoa, diga assim: a nossa família vai continuar em nome de Jesus. Diga: eu vou continuar trabalhando, continuar sustentando, mas vou ter tempo para vocês também. Diga: eu vou ter tempo mais para nossa família. A gente vai ter mais domingos na mesa. Diga: vai ter domingo que nós vamos lá para o Lago de Olarias. Vamos esquecer de tudo, vai esquecer do Líbano. Mas vai ter vez que a família vai ter que estar na igreja. Aquele culto, aquele mês vai ter conferência, aquele mês vai ter encontro de dança, aquele mês vai ter trabalho e a gente vai se gastar na igreja. Mas vai ter mês também que a gente vai tirar tempo para a família. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o coração dessa mãe, abençoa o coração desse pai, o coração dessa esposa, o coração desse esposo, esse filho, essa filha, Pai. Eu libero palavras como pastor dessa igreja, Pai, como sacerdote, Pai. Ó Deus, a gente vai ter equilíbrio, tanto no espiritual, quanto, Senhor amado, no familiar, no físico, Pai. Nos ajuda a entender a Tua vontade. Nos ajuda a compreender a Sua vontade. Espírito Santo de Deus, alinha a nossa igreja, o nosso povo, Pai. Eu não quero uma igreja eufórica, Pai, no espiritual, mas com as suas casas bagunçadas, suas famílias bagunçadas. Não, Senhor. Eu quero cuidar de povo, de gente que ama a sua casa, ama a sua família, Pai. E nós vamos viver, Senhor amado, triunfos extraordinários aqui nesse lugar, aonde famílias serão ajustadas, Pai, pela verdade do Calvário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava travado, eu oro agora pela casa do diácono Marcelo, pela casa da diaconisa Milena, tudo aquilo que estava travado lá, Pai, o Senhor vai justificar em obras de verdade, Senhor. Vai reajustar e organizar. Tudo aquilo que na casa do pastor Claudinei estava desorganizado, o Senhor vai justificar em obras e vai organizar.
na casa do Juliano, da Tatiana, o Senhor vai reorganizar, Pai. Toda bagunça que o inimigo fez, Pai. Toda bagunça, Senhor amado, que o inimigo causou na casa deles, em tempos que ele vive, Senhor, o Senhor vai justificar em obras e vai organizar, Pai. Porque o teu reino é verdadeiro, Pai. Justifica a casa dele, desse casal. Ó Deus, justifica, Senhor amado, a casa da irmã Vanaína, Senhor. Justifica, Senhor amado, a casa da irmã Vanaína. Ó Deus, abençoa, Senhor amado, a casa, Senhor amado, da irmã Maria. Abençoa, Senhor amado, a casa, Senhor amado, da irmã Ângela, da Mai, Senhor, do Montoninho. A casa do diácono Braio, da Emily, Senhor, justifica em obras e verdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, justifica a Esther, Pai, a Maria, Senhor. Justifica, Senhor, justifica. Justifica, justifica, Senhor, justifica. Alegra, Senhor, o nosso coração. Ó Deus, abençoa a casa do Zé, da Giza. Justifica em obras de verdade, Senhor, a casa deles. Se tem algo que está fora do lugar, mostra para o Zé, para a Giza, que eles precisam alinhar rápido, com urgência. Não é tempo de esperar, é tempo de ajustar. A minha casa, Pai, se tem algo bagunçado, se tem algo que está errado na minha casa, Pai, Senhor, me ajuda a justificar agora em obras de verdade, Senhor. Eu não aceito, Senhor amado, o diabo querer fazer bagunça no meu ministério, na minha casa, na vida dos meus filhos. Me ajuda a organizar, Pai, como um bom pai, como um pastor, como um servo, como um obreiro da tua obra, em nome de Jesus. Olha para mim, irmão. Não tenha medo de organizar. A organização, irmã Tatiana, gera bagunça, mas é uma bagunça boa. É a bagunça que o céu faz, bagunça santa. Sabe qual é? É osso voltando ao seu devido lugar. A Bíblia diz que houve um reboliço e tudo voltou ao seu devido lugar. Reboliço é bagunça. Então, Maria, não tenha medo, sabe, Maria, de pegar as tuas gavetas. Não tenha medo, sabe, e às vezes não estou falando de gaveta de roupa, de peças íntimas. Estou falando da gaveta da alma, sabe, Maria? Começar a tirar algumas coisas que você arquivou e dizer: eu não quero isso aqui não me pertence. Puxa a gaveta, irmão, arranca, tem coisa ali. Reseta essa gaveta, irmão. Limpa, bate ela, passa um paninho, passa um cheirinho, coloca uma naftalina. Pronto, irmão. Você vai ver como é bom começar algo novo, mas com um propósito de dar continuidade. Mas não faça, irmão, com a gaveta cheia. Começa algo com a gaveta cheia e aí vai acumulando, acumulando e não termina. Não. Reseta. Amém? Vamos resetar? Então levante a sua mão, quero liberar essa palavra. Ó Deus, reseta tudo agora, Pai, em nome de Jesus. Reseta. Reseta o coração da pastora, do pastor. Reseta o coração do diácono, da diaconisa, do obreiro, Pai, do presbítero, Senhor. Senhor, do ministério da dança, do ministério do louvor, dos músicos, desse casamento, Pai, dessa casa. Reseta, faz um backup agora, Espírito Santo. Reseta, Senhor. Nós não queremos mais coisas antigas que está acumulando, Senhor amado, e as coisas novas não dão continuidade porque as antigas atrapalham. Todo rancor, toda mágoa, todo ressentimento, toda bagunça do inferno, eu libero palavra de bênção agora. O Senhor, o Espírito Santo está resetando nós nesta noite, e nós vamos dar continuidade, e o Senhor se agradará de nós, e o teu nome será glorificado. Amém? Estenda as suas mãos. Quarta-feira, quarta da graça, não falte, vem com toda a família, seja abençoado. Eu acredito que não tem aviso, não tem, né? Aviso, né? Não lembro. Oh, tem. Põe lá, põe lá. Projeta lá, culto das mulheres aqui, ó. Quarta-feira agora, irmão. Todas as mulheres precisam, devem, fazem parte. Olha aí, ó. Culto especial de mulheres, preletora pastora Elisângela, lá da cidade de Castro, da comunidade de fé Efraim, Cristã Efraim. Então dia 25 de março, às 20 horas, essa mulher estará aqui nesse altar pregando, anunciando algo de Deus para o coração de vocês. E lembrando que é um culto especial do mês da mulher, que era dia 8 de março, dia da mulher, né, no mês da mulher. Então assim, vai ser um culto muito top, especial. Então, para todos, não é só para mulher, tá? O marido deve acompanhar suas esposas, para que nós possamos cultuar, prestigiar o Senhor, um culto de adoração que será temendo. Estenda as suas mãos.
Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo. Quem ouviu os conselhos de fé nessa noite vai dizer. Quem vai praticar vai dizer. Evangelho puro, nosso destino, viva! Deus abençoe, meu irmão, até quarta-feira, em nome de Jesus. Dá um abraço nesse crente aí.